Orando com o Santo do dia 17 de abril. Celebramos hoje São Roberto de Molesme, mas para falar de São Roberto de Molesme também é simultâneo, é necessário situar falando de Roberto de Tarlunde e Stephen Harding. Estes três abades foram protagonistas de uma mesma história de renovação religiosa que teve como centro a França do século XI e que confirma a operação do Espírito Santo na Igreja. Em cada época, ele suscita pessoas que, através de uma volta às origens, procuram um contato mais vivo com a palavra de Deus e o serviço aos irmãos. Naturalmente que a palavra de Deus é sempre o centro, o foco de toda e qualquer renovação que nos conduza à origem, às raízes da nossa fé cristã. E estes três santos verdadeiramente são grandes, gigantes, estão na origem de uma das mais grandiosas ordens religiosas, os cistercienses, das famosas cister, que depois tiveram em Bernardo de Claraval um grande protagonista que acabou, de uma certa forma, eclipsando Stephen Harding e São Roberto de Molesme. Mas naturalmente que esses São Roberto de Molesme, como fundador, tem um grande mérito. São Roberto de Molesme nasceu em 1029 e morreu em 1111. É um monge reformador francês, fundador da Abadia de Molesme e depois da Abadia de Cister. É considerado cofundador da Ordem Cisterciense com Santo Alberico de Cister e Santo Estevão Harding. Canonizado em 1220, apenas 3 anos depois da morte, é comemorado liturgicamente, precisamente no dia 17 de abril. Os primeiros passos na vida monástica. Nascido em Troyes por volta de 1029, Roberto era o caçula de uma rica família nobre de Champagne. Iniciou o noviciado aos 15 anos na abadia beneditina de Montier-la-Celle, na diocese de Troyes, onde posteriormente se tornou prior. Por volta de 1068, ele foi chamado pelos monges da abadia de Saint-Michel de Tonneau, na diocese de Langres, para ser seu abade. Cansado, naturalmente, das intrigas dos monges, muito hostil à exigente aplicação da regra beneditina, porque ele era muito austero, então ele não era bem visto, não era bem quisto, aliás, muito hostil à exigente aplicação e notando a impossibilidade de introduzir reformas, ele aspira rapidamente a deixar seu cargo. Em 1073, era prior de Saint-Aul-de-Provence, dependente de Montier-la-Celle. Ele passou apenas alguns meses lá. O Papa Alexandre II ordenou que ele fosse governar os eremitas que se juntaram a Alberico e se retiraram em busca de solidão na floresta de Collin, perto de Tonneau. Fundação de Molesme. Pouco depois, monges anacoretas da floresta de Collin
na diocese de Langres, pediram ao Papa Gregório VII que Roberto se tornasse seu abade. O Papa aceita e envia Roberto, que acha o lugar impraticável, e fundou um mosteiro por volta do ano de 1075, em Molesme, perto de Châtillon-sur-Seine. Inicialmente, o estabelecimento era constituído apenas por cabanas ramificadas em torno de uma capela dedicada à Santíssima Trindade. Que coisa linda, né? Eles se reuniam ali, a capela, a Santíssima Trindade no centro, e eles tendas em volta, e ali eles fundaram essa comunidade extraordinária. Rapidamente, a casa atrai muitas doações e fica mais rica, mas também atrai novos monges, resistentes a tal austeridade. A disciplina é relaxada. Quando Roberto tenta restaurá-lo, os monges se rebelam contra ele. Coisa incrível, está sempre presente na vida da igreja, incrível. Ele renunciou ao cargo, deixando a autoridade para seu prior Alberico. Cister e a ordem cisterciense. Em 1098, vendo que a reforma ainda não era possível em Molesme, Roberto obteve do arcebispo de Lyon, legado apostólico, a autorização para fundar uma nova ordem. O Papa Honório III canoniza Roberto de Molesme em 1220. Ele é comemorado liturgicamente, precisamente no dia 17 de abril. Também 21 de março, no martirológio romano. Depois transferido para 30 de abril. Legado dos fundadores. O patrimônio espiritual cisterciense continua a ser um rico tesouro da Igreja, não só com seus grandes escritores espirituais do século de ouro de Cister, do século XII, como Bernardo de Claraval, Elredo de Rivaux, Guilherme de Saint-Thierry e Guerrico de Igny, mas com toda uma série de monges e monjas que deixaram seus escritos. Seus mosteiros estão espalhados por todo o mundo, em todos os continentes. Uma coisa extraordinária. Como é maravilhosa a história dos mosteiros. Não tem como falar da vida cristã e do desenvolvimento da vida cristã e até mesmo da cultura, sobretudo se tratando da cultura ocidental, sem falar dos mosteiros, dos grandes mosteiros, desses grandes fundadores, e entre eles está São Roberto de Molesme, naturalmente depois eclipsado por Bernardo de Claraval, porque Bernardo de Claraval, pode-se dizer na linguagem popular, é um gigante, é um monstro desses que nasce a cada 500 anos, podemos dizer assim, está na categoria aí dos grandes santos, como Agostinho de Hipona, como Alberto Magno, como Tomás de Aquino e, entre outros, também Bernardo de Claraval. Então, um pouco aí da vida desse grande fundador, São Roberto de Molesme. São Roberto de Molesme, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Assista nossos vídeos orando com o Santo do Dia e compartilhe com seus amigos. Obrigado e até o próximo.